A partir de agora você confere 5 perguntas que a ciência não tem resposta. Mas não é que os cientistas não pesquisaram, não se aprofundaram sobre o assunto, é simplesmente porque não encontraram mesmo nenhuma resposta para isso. Então se liga, aumenta o som, fica junto, porque o mundo de fato está começando agora. Existem muitas perguntas sobre o universo. Como surgiu? Qual foi a primeira estrela, o primeiro planeta, a primeira substância que o universo apresentou? Até agora a gente não sabe disso. Não tem como saber se o universo é simplesmente infinito ou muito grande. Questões que até hoje não têm resposta. Mas a pergunta que de fato, a primeira delas que nós vamos listar é: do que é feito o universo? O que se sabe é que aproximadamente 27% é matéria escura. Ela foi descoberta pela primeira vez em 1993, aliás, data do meu nascimento, e atua como uma cola invisível que une galáxias e aglomerados de galáxias. Sabe-se, portanto, ainda que está nas proximidades porque possui massa e, portanto, tem força gravitacional. Mas se esse manto, essa cola invisível é simplesmente desconhecida para todos nós, eu te faço mais uma pergunta. O que é de fato a matéria escura? Em que ela consiste? Quais são as substâncias que existem nela? Até agora os cientistas não descobriram. Especialistas explicam que se trata de algo semelhante ao éter, que preenche o espaço e impulsiona a expansão do universo em velocidades cada vez maiores. Mas não sabemos muito mais do que isso. Existem várias hipóteses, mas depois de décadas de pesquisa, o mistério permanece. Portanto, ninguém sabe o que é e do que é feito o universo em si. Alguns até dizem o seguinte: a resposta está no buraco negro. Quantos filmes e séries a gente já acompanhou que falam exatamente isso, que a resposta para todas as questões do universo está dentro de um buraco negro. Não há comprovação em relação a isso. Mas se isso tiver um pingo de verdade, a gente nunca vai saber, porque é impossível que qualquer coisa, luz ou energia, saia de um buraco negro. Se não pode sair, obviamente que não é prudente entrar. A segunda pergunta, que até hoje não existe resposta cientificamente falando, é: como surgiu a vida? Existe uma proposta que foi colocada na mesa em 1920. O autor dessa proposta é Alexander Oparin, da antiga União Soviética, e pelo geneticista britânico JBS, e é, inclusive, uma das várias teorias que concorrem com a melhor resposta. A ideia por trás desse conceito é de que quando a Terra era jovem, os oceanos estavam cheios de produtos químicos simples, importantes e necessários para a vida, que com a mistura de gases na atmosfera e a energia dos raios podem ter formado os aminoácidos, as estruturas que compõem as proteínas. Para muita gente, para muitos especialistas e cientistas, essa é a melhor hipótese de como explicar o surgimento da vida. Mas ela não é universalmente aceita e nem é a única. Na verdade, não há um acordo sobre a vida e sobre como ela começou. Há estudiosos que acreditam que o surgimento aconteceu no mar, outros falam em piscinas geotérmicas, gelo ou mesmo longe da Terra. Mas quando exatamente a vida surgiu? Até hoje é uma questão que não tem resposta. Surgiu de fato no planeta Terra, na atmosfera, fora? São questões que até hoje permanecem sem resposta. Outra ideia é que os primeiros organismos eram simples massas ou bolhas, protomoléculas, que funcionavam como recipientes para os componentes da vida. Não há um acordo sobre como a vida surgiu, mas existe uma pergunta que leva muitos a um estado de reflexão. A vida ninguém sabe como surgiu, mas por que ela surgiu? Qual o propósito da vida? São questões que também permanecem sem resposta. Se não há como responder a segunda pergunta, a primeira é ainda mais difícil. A terceira pergunta que permanece sem resposta é: o que nos faz humanos? Para esta pergunta existem muitas respostas, mas qual é a verdadeira? Qual de fato? Antes, havia aspectos que pareciam excepcionalmente humanos. A linguagem, o reconhecimento de nós mesmos quando nos vemos refletidos, a capacidade de criar e usar ferramentas ou resolver problemas complexos. Mas animais como polvos e corvos
para citar apenas dois, gradualmente eliminaram esse complexo de superioridade. Também descobriu-se que o genoma humano é 99% semelhante ao do chimpanzé. Não significa que somos descendentes dos chimpanzés, não. É apenas para mostrar a semelhança existente entre seres humanos e outros animais na questão de racionalizar, pensar e até mesmo resolver questões para a sobrevivência. É verdade que os nossos cérebros são maiores que a da maioria dos animais. Temos 3 vezes mais neurônios que os gorilas, mas a gente perde e feio para os elefantes. Mas será que o que de fato nos torna humanos é a forma de cozinhar, sentir o cheiro, a admiração, a reflexão, o planejamento em relação ao futuro? O que você acha? Coloca aqui nos comentários. O que faz da raça humana ser diferente de todas as outras raças existentes hoje no planeta? A cooperação, a compaixão, o amor, a habilidade de formar amizades, o que nos torna humanos e dominantes? Mais uma pergunta sem resposta até hoje. Outra pergunta que os cientistas até hoje não responderam é: o que é consciência? O órgão da consciência, segundo especialistas, é o cérebro humano, ou a coisa mais complexa do universo conhecido. 100 bilhões de células nervosas incessantemente ativas que controlam as funções biológicas e nos ajudam a pensar. Não só nos permite responder os sons, aromas e todos os tipos de sinais ambientais, mas também reter informações. E mais, ao integrar e processar muitas informações, podemos concentrar e bloquear os estímulos sensoriais que nos bombardeiam em vez de reagir. Além disso, o cérebro nos permite distinguir entre o que é e o que não é real e imaginar múltiplos cenários futuros que nos ajudam a nos adaptar e sobreviver. Sem dúvida, a consciência é a parte mais surpreendente do cérebro humano. É o que nos faz sonhar e, através do sonho, vem o planejamento e do planejamento vem a realização. Talvez são aspectos que a gente nunca consiga de fato estabelecer uma explicação, porque tudo aquilo que a gente pode explicar, a gente pode criar uma fórmula. A consciência não é exatamente isso. A última pergunta é: por que sonhamos? Cientistas e especialistas em sono sabem quando sonhamos, geralmente durante a parte mais profunda do ciclo do sono e durante o sono REM. Alguns estudos aparecem indicando que os sonhos podem desempenhar um papel na memória, na aprendizagem e nas emoções. Embora também possam ser uma forma de refletir ou liberar o estresse do dia a dia, ou mesmo uma forma inconsciente de desvendar experiências desafiadoras. Nossos sonhos também podem fornecer uma espécie de mecanismo de sobrevivência, nos permitindo simular ameaças potenciais ou ensaiar situações sociais com antecedência. A gente não tem como saber exatamente por que sonhamos. O que é de fato? Uma simulação do cérebro para colocar as possibilidades futuras na mesa? É simplesmente o nosso subconsciente mostrando o nosso passado e apresentando soluções? Não é exatamente uma fórmula pronta. Mais uma questão que até hoje a ciência não respondeu. E você tem alguma resposta em relação às perguntas que foram apresentadas aqui? Na sua opinião, o universo é feito de quê? Por que surgimos? Ou de que é feito a vida? Por que sonhamos? O que é de fato consciência? Coloca aqui nos comentários e até o próximo vídeo.